Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Hoje nós vamos estudar mais um deles, um muito importante. E então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, o seu lápis, sua caneta, ore ao Senhor e venha conosco. Vamos analisar, vamos estudar mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Melquisedeque, ou Malquisedeque. Malki quer dizer rei, Zedek quer dizer justiça. Então o nome Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Em verdade, Malquisedeque, ou Melquisedeque, ele diz a palavra em Gênesis 14, do versículo 18 até o versículo 21, ele era de Salém, ele habitava em Salém, ou se você preferir, em hebraico, Shalem. Shalem, ele vai dar origem tanto ao nome da cidade de Jerusalém, como também vai dar origem à palavra Shalom, que quer dizer paz. Então, ele habitava numa cidade que era Shalem, paz. Ele era um rei sacerdote. Ele diz a palavra que era um rei sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, Jerusalém naquela época não era chamada Jerusalém, isso veio depois. Na verdade, aquela região, Shalem, ou a cidade dos Jebuseus, não havia sido conquistada ainda por Davi. Davi iria conquistá-la e depois chamaria de Jerusalém. Aquela região era a região dos cananitas, dos cananeus. E ali, eventualmente, a religião seria a religião politeísta, ou seja, dos deuses, no plural. Mas nós vamos observar aqui que em Shalem existia uma pessoa que se intitulava rei daquela cidade e que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Isto é muito importante para o que nós vamos ver depois. Melquisedeque não tem genealogia, a gente não conhece. O autor da Bíblia não achou importante, Deus não inspirou para saber quem eram os pais, quem eram os filhos. Isso também é muito importante, porque a genealogia aqui não importa. Eu tenho um ar de mistério que vai ser importante, sim, no entendimento de Melquisedeque como símbolo de um outro rei sacerdote que vai aparecer depois. É interessante que acontece uma batalha, os amados lembram da passagem, Ló, que era sobrinho de Abraão, é feito prisioneiro, e Abraão vai em socorro de Ló, liberta e liberta os bens, as coisas todas que haviam sido pegas por esses reis. E ele vai até, no final da batalha, ele vai até os reis vencidos anteriormente, né, de Sodoma, de Gomorra, e nesta ocasião, Melquisedeque encontra com ele e ele abençoa, olha só que interessante, ele abençoa Abrão. Preste atenção que aqui não é ainda Abraão, ele não mudou o nome ainda, ele não fez um pacto final com Deus, então ele ainda é Abrão. Mas Melquisedeque o abençoa. E olha que coisa interessante, ele traz pão e vinho. Na cultura antiga, naquela época de Abrão, nesta época aqui em que Melquisedeque trouxe pão e vinho, a semelhança da ceia do Senhor Jesus, né? O pão e o vinho fazia parte de um cerimonial da comida, do que se servia num cerimonial de boas-vindas. Lembrem-se, aqui nós estamos falando de Abrão, o patriarca, o primeiro, o que foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, passou por Harã e está agora naquela região dos
cananeus. Então ele está recebendo, além das bênçãos, as boas-vindas. Quem está dando boas-vindas? O rei sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote antes de se estabelecer o sacerdócio levítico. Então, pela regra, pela lei que Moisés depois vai trazer à luz, vinda de Deus do Monte Sinai, existia um sacerdócio que vinha da linhagem de Levi. Levi não é nascido ainda, nós estamos falando de Abrão, de muito tempo antes, mas nós já temos um sacerdócio do Deus Altíssimo. E olha que coisa interessante, ele está dando boas-vindas a Abrão. E Abrão lhe paga o dízimo. O dízimo não estava estabelecido ainda, não existia regra para isso ainda, e Abrão já estava dando dízimo a um sacerdote. Olha só o que é que tem a mais aqui. Amados, esse Melquisedeque vai aparecer de novo. Ele aparece de novo em Salmos, lá em Salmo 110. Eu não vou ler todo o Salmo 110, eu vou deixar para que o amado depois leia com calma este salmo. Eu só vou ler contigo 2 versículos importantes. O primeiro, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Salmo 110. Quem escreve isso? Quem escreve isso é Davi. Davi está escrevendo um salmo, porque Davi escrevia salmos. Nós chamamos este salmo de salmo messiânico. Por que é um salmo messiânico? Porque ele está se referindo ao Messias. Lembrem-se que o povo esperava um Messias. Então, esse é dito um salmo messiânico. Ora, olha aqui o que ele diz. Disse o Senhor ao meu Senhor. Versículo 1 do Salmo 110. Mas Senhor, Senhor, é que na nossa tradução, Senhor é a palavra correta também para várias outras palavras. No original, o primeiro Senhor disse o Senhor. Esse primeiro Senhor é Adonai, ou seja, nós estamos falando do Deus Altíssimo. Nós estamos falando de Deus. Então, se nós fôssemos traduzir corretamente, ficaria assim: disse Deus ao meu Senhor. E olha que o segundo Senhor também está com letra maiúscula. Então era Senhor de Davi. Eu estou falando aqui do Messias. Então, olha lá, eu vou pular agora para o versículo 4. Depois o amado lê tudo. Mas veja lá o versículo 4, diz assim: jurou o Senhor, Deus, aqui a tradução é Senhor, mas é Adonai, é Deus, jurou o Senhor e não se arrependerá. Portanto, é um juramento vindo de Deus, diretamente do Deus Altíssimo. Tu és sacerdote. Tu quem? Quem é esse tu? Tu és. Ele está falando do segundo Senhor. Ele está falando do Messias. Então, tu és sacerdote eterno. Sacerdote eterno. Não tem começo e não tem fim. Melquisedeque não tinha nem começo nem fim. Eu não sei de onde ele veio, eu não sei os pais e não sei a sua descendência. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, eu estou aqui no Salmo 110 comparando o Messias à ordem sacerdotal que não veio através da lei, que não veio através do sacerdócio levítico, portanto é outra coisa, é divino, tá? Eu estou comparando o Messias com um sacerdócio de Melquisedeque. Portanto, este Messias será da mesma ordem, tá? Ora, que coisa interessante. Shalem, quem é que estabelece Jerusalém? Davi. Davi conquista a cidade e estabelece Jerusalém
como centro do reino e como centro de adoração ao Deus Altíssimo. Então o trono estava nas mãos de Davi. Quem é descendente de Davi? Quem é descendente de Davi é Jesus. O Messias é descendente de Davi. Portanto, ele tem o trono nas suas mãos. Olha mais, lá para frente. Se eu for agora um pouquinho mais para frente, eu chego lá em Hebreus. Em Hebreus, o capítulo 7 inteiro, depois o amado lê com calma, porque ele está muito bem explicado aqui. O autor de Hebreus explicou muito bem para nós. Mas olha o que diz antes do capítulo 7, olha o que diz o versículo 20 do capítulo 6. Ele está falando antes disso, eu estou falando do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar. Então no 20 está escrito assim, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote. Ora, ele já era da linhagem de Davi, portanto ele já tinha o trono. Agora ele é feito sumo sacerdote, porque o Salmo também dizia da ordem de Melquisedeque. Feito sumo sacerdote para sempre, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele vem explicando tudo para nós, que eu vou resumir aqui para você. Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, da tribo de Judá, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Lembre-se, Jesus, quando antes de nascer, ele era o Verbo. E a palavra nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, eu tenho um componente divino, porque ele era o Verbo, ele é filho de Deus, mas ele nasceu, ele se fez carne. Portanto, ele nasceu nascido, como uma criança normal. Ele nasceu. Então, ele tem um componente humano. Eu tenho aqui, junto em Jesus, tanto o componente divino quanto o componente humano. Então ele é filho de Deus. Melquisedeque lá abençoa Abrão e toma o dízimo. Isso o faz superior a Abrão. Veja que de Abrão vem Levi, e de todos os levitas nós temos o sacerdócio que é estabelecido nas regras, na lei. Então, veja aqui o que nós temos de comparação. Jesus Cristo não era da tribo de Levi, ele não era da tribo sacerdotal, ele era da tribo de Judá, porque ele é filho, ele é descendente de Davi. Ora, que coisa interessante, isso significa que ele não veio de uma ordenação de lei, ele veio de uma ordenação divina. Deus o constituiu sacerdote, como Melquisedeque. Então, Melquisedeque aqui, ele está fazendo como que um paralelo a Jesus. Jesus agora, vindo e fazendo toda a sua obra, ele se torna fiador, ele se torna garantidor de uma nova aliança. Não aquela aliança que Abrão fez, mas uma outra aliança. Uma aliança que foi forjada, que foi constituída, que foi ganha na cruz do Calvário, com o sangue e com a morte de Jesus, com a sua ressurreição e agora feito sacerdote e rei. Vamos fechar esse entendimento, amado, lendo agora uma passagem em Zacarias. Zacarias 6:13 nos diz o seguinte, 6:13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono. Portanto, o rei. Portanto, o rei. Continua o 13. E ele será sacerdote no seu trono. Portanto, sacerdote. Um rei sacerdote. Como era Melquisedeque em Shalem.
né, em paz. Né? Melquisedeque, justiça, o justo. Cristo, o justo. Cristo que traz a paz através da sua morte. E olha aqui, e haverá harmonia entre os dois, ou seja, o rei e o sacerdote numa mesma pessoa, sem conflito, sem problema nenhum. Amém, amado? Deus abençoe, que o Espírito Santo fale profundamente no seu coração agora. Fica com Deus. Bons estudos.